Estamos de volta aí para conversar aqui agora com o bispo Dom Petrini. Ele que vai falar sobre dezembro, final de ano e sobre também a faculdade de medicina que vem para Camaçari, ou mais hoje ou mais amanhã, mas o terreno está pronto e a Católica também vai chegar com especialidades em medicina. Um abraço, felicidade, tudo bem? Boa noite. Um abraço, Paulo. Como é que vai? Boa noite, uma grande alegria estar aqui com você, com todos os que nos acompanham através deste canal 33, uma grande felicidade, TV Litorânea. Então, estamos chegando ao final do ano. Sim. E é sempre um momento também para nós chegamos, eu pelo menos, mas acredito que muita gente chega no final do ano com um cansaço acumulado de tantas coisas, de tanta correria, de tantas coisas. Mas, ao mesmo tempo, se olha para trás para tentar dar um balanço do ano que passou, o que é que valeu, o que é que não valeu. Um ano complicado este que nós estamos encerrando agora. E, do meu ponto de vista, a fonte da esperança que é Jesus. Se eu não tivesse este ponto para poder conquistar a esperança, a positividade, por causa da vitória de Cristo sobre o mal e sobre a morte, eu estaria, ou seria um cínico, digamos assim, tentando aproveitar, ou então desanimado, como muitas vezes a gente encontra também. Quero dizer, as circunstâncias da vida não são fáceis, são duríssimas para todos, para quem é jovem, para quem é velho, para quem está na idade adulta. A insegurança, às vezes, do trabalho. Quem tem, meu Deus, será que vou ter ainda daqui a um tempo? Quem não tem, a batalha para conseguir trabalho. E depois as dificuldades com a saúde. Quando, aliás, já são 3 milhões de desempregados, né? É uma coisa pesado, notável, pesada. E depois toda a dificuldade do primeiro emprego, que é o que deslancha toda a maturidade de um jovem para poder entrar na vida com dignidade, ganhando o seu próprio dinheiro e tal. E tudo é complicado. E depois as famílias que se quebram com muita facilidade, e depois essas violências, etc. Tiroteio daqui, tiroteio de lá, e assalto, e levou o carro, e levaram aí o celular e não sei o quê. A gente vai ouvindo isso, e eu entendo que é necessário ter uma grandeza de coração e uma certeza forte de que nada se perde e nenhuma lágrima será vertida em vão, e que qualquer suspiro, tudo terá o seu momento de vitória. E é o Senhor Jesus que nos dá esta vitória. Estamos justamente nos aproximando do Natal para festejar. A Missa do Galo também. A Missa do Galo, para festejar este grande acontecimento. Uma coisa que eu gostaria de dizer, Paulo, é que, pelo menos na minha infância, como é que eu tinha aprendido o cristianismo? Um conjunto de regras e uma doutrina, proibições, deveres, obrigações, preceitos. E quando eu cheguei lá para os meus 14 anos, comecei a achar que, bom, se era isso, a religião pouco me interessava. Nada contra, mas também nada a favor. Quem gosta que fique. Agora, não achava interessante para mim. Eu tive a sorte, algum tempo depois, lá com os 18 para 19 anos, de encontrar um grupo, um movimento católico, com o qual consegui redescobrir o cristianismo na sua beleza originária, como um acontecimento dentro da história que traz até nós antes de trazer deveres e obrigações, traz uma alegria, uma compaixão, a misericórdia de Deus, o perdão e, portanto, a possibilidade de descortinar um horizonte de vida positivo, de crescimento, de descoberta de coisas que são importantes para a nossa vida. E ali eu recomecei uma outra etapa da vida. Depois vim para o Brasil, me tornei padre, e depois bispo, trabalhei já há muitos anos. Então, quero dizer, movido por esta percepção que foi para mim renovada já nos anos 60, de o cristianismo não somente como regras e doutrinas, mas como a presença amorosa de Deus
na nossa realidade carnal, através de rostos humanos que persuadem a respeito da fé por causa da maneira admirável como vivem. Eu descobri isto e eu procuro ver se outras pessoas descobrem ainda este mesmo lado. Nesse sentido, o que é o Natal? Exatamente a vinda de Deus, aquele Deus invisível que ninguém jamais viu, diz a Sagrada Escritura, que decidiu tornar-se um entre nós, semelhante a nós, em todos menos no pecado. E, como São Paulo, nasceu do ventre de uma mulher, como todos, acredito que ainda todos nós nascemos, ainda não foi inventado um modo de laboratório, para nascer no laboratório. Quer dizer, nasceu do ventre de uma mulher, partilhando toda a nossa realidade humana. Alegria da família, cresceu mamando no peito da mãe, como a maior parte de nós crescemos, e depois quis compartilhar a alegria da amizade, sempre rodeado de amigos, a dureza do trabalho. Também compartilhou coisas impressionantes. Ele foi traído por um íntimo e ele foi condenado injustamente. Eu acredito que dificilmente uma pessoa chega à idade adulta sem sentir-se em algum momento traído por alguma pessoa muito próxima, e sem fazer a experiência de ser condenado injustamente, de coisas que não tem nada a ver com ele, mas assim, é condenado. E então Jesus quis compartilhar mesmo aquilo que nós vivemos, inclusive a morte, mas venceu. E ele começou a vencer o demônio quando no deserto foi tentado, depois dos dias de jejum e tal, e depois continuou a vencer e a expulsar o demônio, vencer as doenças, vencer o mal, vencer a morte pela ressurreição. E aí ele doa a nós, a mim e a você, esta potência divina de vitória. Eu acho, o que me atrai até hoje, para continuar no caminho da fé cristã, é exatamente esta possibilidade de ter acesso a alguma coisa que não se produz nem no polo e nem está à venda no supermercado, mas que vem de Deus e que é oferecida a nós, e que é a fonte de uma paz que se renova no coração, da possibilidade da paz na família, porque se perde às vezes por bobagem. Me diga se não é verdade que às vezes o motivo de briga entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmão e irmão, às vezes são coisas bobas, tolas. Pequenas coisas. Coisas pequenas, insignificantes, e de repente viram um motivo de levantar a voz, de berrar, de gritar, às vezes até de usar a mão assim. E então... partir para agressão. Exatamente, que é tremendo. Mas tudo isso pode ser vencido porque já foi vencido. Eu posso tomar parte deste equilíbrio maior, desta sabedoria maior, desta fortaleza interior maior para vencer e reconquistar aquela paz que parecia perdida. Parecia, porque é possível reconquistar. E então o Natal vem exatamente para trazer e colocar no nosso colo, nas nossas mãos, esta possibilidade de vida que se renova pela graça de Deus, pela sua presença divina. No Evangelho, ele foi chamado, já no Antigo Testamento, depois no Evangelho, ele foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que é uma coisa impressionante. Deus conosco quer dizer aquele que faz brilhar o sol de dia, e aquele que faz brilhar as estrelas de noite, e que deu origem ao mar, e às aves, e às árvores, e às montanhas, e aos rios, e a tudo, inclusive a mim e a você, decidiu entrar na nossa realidade, no horizonte da nossa percepção, podendo ser visto, ouvido e tocado. E então isto é que começa no Natal. O Natal é exatamente
esta etapa nova da história. Tão importante que nós dizemos 2018, 2017, 2018, o quê? 2017, 2018 anos desde que aconteceu este fato. Um fato na história, não uma lenda. Não São Lucas começa dizendo, quando César Augusto era imperador de Roma e Quirino era governador da Síria, aconteceu, e vai relatando o que aconteceu. É um fato não inesperado, não programado por nós, não produzido por algumas pessoas, iniciativa de Deus para entrar no nosso horizonte e ser dentro desse nosso horizonte marcado pela dureza de coração, pela agressividade, pela violência, pela solidão, por tanta tristeza que a gente conhece muito bem, porque no dia a dia faz parte da nossa vida também, é plantar dentro de tudo isso uma luz de esperança, uma fonte de sabedoria. E então, eu acho que esta é assim, viu, Paulo, permita-me dizer, Fique à vontade. No mundo inteiro, sempre, muitas épocas, mas você pensa, teve nações, por exemplo, durante 70 anos governada por um tipo de ideologia e tinha na escola aula de ateísmo militante, tinha aula de ateísmo, assim como em outros lugares aqui tinha aula de religião antigamente. Aqui estamos ali a metade do caminho, né? O Estado é laico, não se pode falar de Deus nos lugares públicos, claro, e tal. Aula de religião, vamos ver agora, tem uma nova etapa, uma coisa que depois vou dizer uma palavra, sim. Mas assim, essas tentativas, não somente na União Soviética, no fundo, o nazismo na Alemanha e tal, grande poder, querendo renovar e tal, mas não deram, era assim também, contra a religião, não somente contra a religião judaica, contra a religião em geral, não somente 6 milhões de judeus, claro, foi um horror, mas também padres católicos, freiras católicas que foram mortos na Câmara Gás, né? Nós recordamos simbolicamente, por exemplo, São Maximiliano Kolbe, era um franciscano, foi morto na Câmara Gás, não, foi morto em Auschwitz, mas também uma judia que tinha se convertido ao catolicismo, Edith Stein, ela também festejada como santa, porque aí sim ela foi morta na Câmara a Gás. Então, quero dizer, mas não deu em nada. Quero dizer, essa tentativa de construir uma sociedade sem Deus sempre deu errado. E acaba prosperando. O que prospera? De um lado prospera a violência, e de outro lado prospera a corrupção. E de outro lado prospera a indiferença. Está sofrendo, bom, o problema é dele, ele que resolva, ele que cuida, o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso e tal. E então, vamos dizer numa palavra só, uma vida desumana, que não corresponde àquilo que o nosso coração deseja, porque o nosso coração deseja harmonia na família, deseja a paz na convivência, tranquilidade de poder sair para jantar com a casa de um amigo, sair daquela casa às 9h30, 10 horas da noite e poder voltar passeando e cantando e comentando as coisas da vida com a família, de mão dada, talvez o homem, a mulher, as crianças e tal, sem ficar olhando para trás para ver se não vem alguém querendo arrancar as poucas coisas que a gente tem. Quero dizer, e tudo isto se perde, mas a troco de quê? Porque não é obrigatório viver nessa ansiedade, nessa correria, nessa maluquice, nessa maneira de correr para tentar ganhar mais, para tentar ganhar do outro, para dar. Sim. Não é obrigatório. Se pode viver melhor. Eu não estou falando de quem depois são famosos, passam na telinha da televisão porque fizeram isto, fizeram aquilo e depois vão na prisão e tal. Não, eu quero dizer da nossa vida aqui, por exemplo, em Camaçari, do dia a dia, exatamente. Ali é que realmente se perde a possibilidade de uma vida mais digna.
Sim. mais alegre, mais feliz, e é possível. E a luz de Cristo se torna para isso fundamental. Pelo menos é na minha experiência. Desculpa, agora não digo isso para esnobar, mas eu dediquei a vida toda a estudar. Primeiro estudei ciências políticas, depois estudei teologia, me tornei padre, depois estudei sociologia, até cheguei a ter o doutorado em sociologia, depois me tornei professor, pesquisador, e continuei até os dias de hoje fazendo pesquisa, publicando coisas relativas à família, à sociedade e tal, sempre na área de sociologia, mas eu não encontrei. Se tivesse encontrado uma coisa melhor, teria ido atrás. Sim. Mas eu não encontrei. É por isso que todas aquelas pessoas que por alguma razão deixaram para trás, largaram de mão, assim, desistiram de acompanhar uma comunidade cristã para ouvir a palavra de Deus, para pedir perdão dos pecados, para alimentar-se de Jesus Cristo, pode retornar. É um momento necessário para retornar. Sabe que no ano que vem nós teremos a campanha da fraternidade 2018 sobre exatamente a violência e como reconstruir a paz. Porque ninguém aguenta mais, é demais, está demais, Paulo, está demais. E tem morrido em Camaçari toda semana 5, 6, 7, chega até 8, já teve até 17. No final de semana. E não é um bom sinal quando o pessoal fala assim, tá bom, morreram, mas eles mereciam porque estavam envolvidos. Gente, isso não é sério. Não é sério. Ninguém merece morrer, nem mesmo quando é ladrão, nem mesmo quando se envolve com atividades contrárias à lei. É necessário encontrar os caminhos para um crescimento positivo. E no Evangelho, Jesus fala de gente que tinha uma vida muito desarrumada, mas que, aliás, ao bom ladrão, Jesus disse, você estará hoje comigo no paraíso. Até né? Ele foi abraçado por Jesus, e nós temos que contar com isto para pensar não é na base da paulada ou de um armamento mais poderoso para as forças de segurança que vai melhorar. Temos que chegar ao coração dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, tá? Para poder reencontrar este fio que liga a nossa vida com este horizonte maior que vem de Deus. É isso. E certamente no ano que vem, com a campanha da fraternidade, nós faremos uma grande mobilização para pensar, sim, a violência, como todo mundo conhece bem, não precisa insistir demais para azucrinar a vida das pessoas, mas principalmente para pensar caminhos de paz. Na família, como é que se reconstrói a paz? Na sala de aula, os professores têm medo, às vezes, porque são eles que, às vezes, são agredidos, ameaçados. Como é que se reconstrói a paz? Como é que se reconstrói a paz nos grupos de jovens que ficam lá batendo bola no sábado de manhã ou no domingo de manhã, num campinho e tal, e de repente surge ali também uma briga, uma coisa. Sim. Como é que se abre de novo um horizonte de crescimento para os adolescentes e os jovens que não passa necessariamente pela boca de fumo, que não passa por coisas que não ajudam, que não constroem. Como é que isso é possível? Eu espero que teremos uma grande mobilização não somente em Camaçari, em todas as cidades aqui do entorno que fazem parte da Diocese de Camaçari. Pois é, e você falou aí sobre estar cansado, mas o padre se aposenta e o bispo se aposenta com que idade? E quando chega esse momento, o que é que vai melhorar na vida dos padres e bispos? Cara, Paulo, está chegando para mim. O bispo, quando chega a 75 anos, que para mim é agora em 2020, manda uma carta ao Papa e vai dizer, Papa, eu já cumpri a minha tarefa, mais ou menos e tal, queria fazer melhor, foi só isso, não consegui melhor e tal, mas acabou o meu tempo, então arranje um substituto mais jovem para chegar no meu lugar. E aí, dentro de um prazo não muito grande, alguns meses, o Papa
nomeia um outro bispo, que será o número 2, porque eu aqui agora ainda sou o número 1. Número 1. E aí, quando é nomeado, num prazo de pouco tempo, ele toma posse, faz a festa, é apresentado ao povo, e eu vou recuar, digamos assim, retirar-me numa vida de mais tranquilidade, sem tanta correria, podendo ter mais tempo para rezar e para conversar com as pessoas. Eu continuo estando por aqui. Não sei ainda onde é que eu vou morar, mas não devo ficar longe daqui de Camaçari, mas esta é. Os padres mais ou menos acompanham o mesmo esquema. Sim. Claro que às vezes tem situações de saúde Aí, na verdade, vem mais um novo, né? Mais novo, né? É claro, mais novo. Porque o quê? 10 ou 20 anos mais novo. 10 ou 20. 10 20. Ou 20. Em geral pode ser em torno de 50 anos, que quando chega. Sim. É assim, e os padres também. Quando um padre começa a chegar a 75, a não ser que tenha um problema de saúde e fala, bom, ainda não tem 75, mas é bom que que tenha uma vida mais sossegada, deixe a responsabilidade que exige mais de uma paróquia, tal. Essa é um pouco a nossa coisa. E então é assim, Paulo, esta nossa vida. A vida, né? Então, aí a gente vai conversar agora sobre a catedral, a Missa do Galo. Muito bem. Aliás, à noite, em segurança, mas começa sempre mais cedo, né? É sempre mais cedo. Você já adivinhou, entendeu tudo. Porque antigamente era meia-noite, depois baixou para 10, depois baixou para 8. Agora é 7. Agora é 7. É assim mesmo, porque a violência está pesada. O povo tem medo, porque depois volta para casa e tem tem um caminho lá meio escuro, tem não sei o que e tal. Então, aí é necessário atender um pouco esta necessidade, né? E aí, aliás, na noite, no começo mesmo, às 18h30, que vai ter a Missa do Galo. Né? É a Missa do Galo, só que é mais cedo, paciência. Depois, isto dá oportunidade para a família, permita-me sugerir isto, uma família se reunir em casa, volta para casa, reúne todo mundo e se consome uma janta e conversa, e brinca, e conta piada, e mesmo pode reservar um momento para todo mundo rezar pela família, por este Brasil conturbado, pelo povo, para que possa ter seus caminhos. Eu acho que a oração é uma coisa, não é coisa de criança e de velha, não. É homem adulto que tem consciência da responsabilidade das coisas e de tanto mal que vai rondando todas as situações, é aquele que reza com mais grandeza, porque a oração nasce daquilo que o preocupa. E então a oração é sempre uma riqueza. E poder envolver crianças, adolescentes no momento, não precisa gastar horas, basta pouco tempo, e que nasce de dentro do coração, não fórmulas decoradas, mas assim, com poucas palavras, poder ao Senhor. Estamos necessitando tanto aqui de um pouco de luz, de sabedoria, que venha da Tua misericórdia, venha, Senhor, porque é assim, com muita simplicidade, nós poderíamos experimentar e podemos experimentar que é uma força tremenda. A oração é uma força que nós podemos reconquistar, recuperar, mas é isto. E então, depois, é claro, durante o dia, a véspera de Natal e domingo, né? Então, tem missa de manhã, tem missa depois à tarde, que é já o do Galo, e no dia de Natal também tem a missa à tarde, e depois é sempre momento para rezar com os outros, como povo. Se pode rezar sozinho em casa, mas é muito bonito, pelo menos uma vez por semana, e nos grandes momentos de festa, rezar com uma grande multidão. É tão bonito, porque a gente percebe que nós estamos ligados, pertencemos a um povo. Quando nós fizemos agora em novembro uma peregrinação, nós no final éramos em torno de 20 mil, 18 mil talvez, pessoas lá em Candeias. Então, você canta junto, reza junto, se balança a mão, balança junto com os outros, né? E quando tem uma palavra que todo mundo ouve aquela mesma palavra, e depois fala sim, amém e tal. Quer dizer,
eu acho que isso dá uma sensação de que não estou sozinho neste mundo, estou ligado a uma coisa grande, a um povo grande. Isso é um consolo muito grande, porque viver solitariamente é uma coisa que até Deus disse, não é bom que o homem esteja só, lá no começo da Bíblia. E então, a companhia de Jesus Cristo a nós é fundamental. Olha, eu estou ficando velho, não... ainda não fora dos eixos, velho, só de tantos anos vividos. Eu posso dizer que realmente é necessária esta companhia de Jesus Cristo. Não é por acaso que o primeiro jesuíta, o fundador, Inácio de Loyola, chamou o seu grupo de Companhia de Jesus, para estar, para conviver, enfrentar os desafios, tocar as batalhas da vida com esta companhia de Jesus Cristo no coração, na inteligência, dentro dos olhos, para poder viver dignamente. 7 de janeiro, como de costume, já festejamos aqui São Tomás de Cantuária. São Tomás de Cantuária... Esse ano vai sair de onde? Vai sair do Triângulo, né? E vai caminhando às 16 horas lá, e vai caminhando até a Praça da Catedral, e ali vai ter a missa às 17 horas. E na véspera, dia 6, vai ter também momento tudo aquilo que tem durante os dias de festa e tal, com missa, adoração e tal, e depois vai ter a novena, né? E vai ter uma noite com conjuntos musicais que tocam e cantam ali na própria praça, no dia 6. E no dia 7 não, é a procissão às 4 horas, partindo lá do Triângulo, e chegando aqui depois a missa, e daí eu penso que já nesse dia começaremos a falar dos caminhos da paz para vencer estas tentações terríveis da violência. São Tomás, ele é um santo da Inglaterra. Ele foi primeiro-ministro. Ministro, né? Primeiro-ministro. Se chamava chanceler, né? Se chama ainda na Inglaterra com essa linguagem, chanceler, né? Chanceler do reino. E o rei era um jovenzinho de 20 anos, e ele era o conselheiro e o homem forte do reino, já um pouquinho mais velho, era um homem super inteligente, e tinha estudado em Paris, tinha estudado na cidade de Bolonha, na Itália, era um homem de grande capacidade. E ele, esse rei jovenzinho, para casar junto e tal, de repente o rei achou que podia aproveitar da amizade com esse rapaz, porque depois de alguns anos que ele foi primeiro-ministro, ele foi feito bispo pelo velho bispo que estava aposentando-se, naquela época se chamava Teobaldo, e fez bispo a ele. Aí o rei disse: opa, é agora, ele sendo bispo, então eu vou através dele controlar a igreja e recuperar os bens das congregações e tal, né? Confiscar, exato. E tentou, e começou. Né? Só que deu errado, porque este Thomas Becket resistiu, disse não, a igreja tem que agir com liberdade. Defendeu a liberdade da igreja, teve que fugir, passou 6 anos na França, em um exílio, retornou. Quando retornou, alguns que são mais reis do que o rei, o mataram na catedral, quando ele estava chegando na catedral, já reunindo os seus padres para rezar uma oração da tarde. Chegaram 4 cavalheiros e o apunhalaram, achando que iam fazer um favor ao rei. E o rei não queria, porque era amigo, tinha estima, tinha brigado por dinheiro, digamos assim, pelo poder, mas não pela amizade. Mas não pela amizade e tal. E então, depois aconteceu que aquela igreja que era a catedral dele começou a ser
ponto de chegada de um povo que de todo canto ia peregrinando, e ali ele logo em pouquíssimo tempo foi proclamado santo, e é um grande santo. Sim. E ele chegou aqui, sabe como é que ficou aqui em Camaçari? Porque tinha um engenheiro da ferrovia, Sim. que era um inglês, que estava aqui com a sua família, tinha essa devoção, introduziu a devoção e Trouxe um quadro? trouxe um quadro e tal, e aí ficou. E foi crescendo, a igreja se tornou catedral e é Tomás de Cantuária. Aí a comunidade foi abençoando, acompanhando também. Exato, sim. Pois é, agora eu queria saber também o que representa os 3 reis magos. Ah, que coisa boa, que pergunta boa, eu te agradeço. Fico tão feliz com a sua pergunta, porque os 3 reis magos, vocês podem imaginar, são reis, Sim. Então não falta nada a eles. Claro. E, no entanto, estavam sempre inquietos. A inquietação é uma característica das pessoas inteligentes e que, mesmo tendo tudo que necessita, acha que a vida deveria ter mais. Aquela insatisfação é uma coisa boa quando move a inteligência, move o coração para buscar uma coisa maior. Eram reis, sempre espiando as estrelas para ver se ali aparecia um sinal que indicasse um caminho de felicidade maior, um caminho de paz maior. Sim. E de repente apareceu aquela famosa, como aquele cometa, não é? Uma estrela diferente, inesperada e tal. E eles entenderam, bom, é Deus que está nos dizendo algo, mas do que? Vamos ver. E foram atrás. Então é um sinal de, digamos assim, os reis magos representam pessoas inquietas. Sim. Não inquieta porque tá passando fome, inquieta porque tá com tudo o que necessita, fala, mas não basta, é só isso a vida. Não, eu vim a este mundo só por causa dessa poucas porcarias. Não, eu preciso de um horizonte maior, de uma beleza maior, de um significado maior, de uma paz maior. Então são pessoas inteligentes, inquietas e amigas, porque entre si, corajosas, enfrentaram uma viagem que não devia ser brincadeira naquela época, fazendo algumas milhares de quilômetros. Quantos quilômetros? Deveria ser pelo menos 3.000. 3.000, né? Então, do Oriente para chegar até, acompanhando aquela estrela, chegaram até Jerusalém, ali ouviram todo aquilo. E bom, então isto me alegra muito, porque por causa desta simbologia, os santos reis representam todos os povos. Quer dizer, porque um é negro, outro é branco, outro é meio amarelo, outro todos os povos são convidados a encontrar o Senhor Jesus Cristo, e a alegrar-se com Ele, e a poder pensar a própria vida na beleza, no significado, na grandeza de humanidade, justamente com Jesus. Eles representam isto. Sim. Digamos assim, era um buraquinho onde Jesus nasceu, uma gruta de animais. Mas os reis, chegando lá, fizeram daquele buraquinho como a ONU, digamos assim, da época, né? É o mundo inteiro que pode se beneficiar deste acontecimento que se realizou aqui. Então, o significado maior é esse. E tinha antigamente, em algum lugar ainda tem, ali aquelas folias, cantando e tal. Eu já vi muito isso. No interior tinha muito, né? A divisão fica roubando muita coisa boa da vida da gente, não é? Tinha muita coisa muita tradição que fica se perdendo. É porque a novela parece melhor e na realidade qual é a diferença entre a novela, que do ponto de vista da arte talvez seja melhor, mas o que se perde? A nossa criatividade, viramos espectadores, telespectadores. E o que perdemos? A nossa iniciativa para ir costurando uma roupa, para ver qual é a cor melhor, para fazer uma roupa bonita, representando o Santo Rei e tal, e depois para aprender o canto e cantar junto com os outros, e afinar a voz, e treinar isto, e visitar pessoas e tal, e sair de... Não, ali, telespectadores, o nosso lugar vai ser qual? Uma poltrona.
quer dizer, parados dentro de casa. Dentro de casa. Então se perde. Então, na hora de dormir? Se ganha alguma coisa, mas se perde uma outra. E aquilo que perdemos. Mas podemos utilizar a nossa criatividade em outro campo. Meu irmão, o que eu quero dizer, e já estou encaminhando-me para o final, estou vendo você também já. Não, que... eu ia perguntar aqui, Conceição da Praia, lá de Salvador. A igreja de Conceição da Praia. Sim. Então, parece que ela representa o Brasil, né? Com certeza. A primeira é considerada a primeira igreja. Depois sempre tem outro que fala, não, a primeira é a minha aqui e tal, mas aquela é a primeira. É a primeira. É impressionante isto. E então, estava falando ainda desta possibilidade de usar a criatividade na nossa vida, porque o que é o mal pior. Um grande amigo meu dizia, tem uma coisa pior do que ser escravo, é ser acostumar-se com a escravidão. Sim. Não ficar matutando para ver como é que eu vou escapulir desta opressão. E tem uma coisa pior do que, digamos assim, um mundo de gente parada, de telespectadores que estão sentados diante da vida. Sentado não diante da televisão, diante da vida. Da vida. E tem uma coisa pior, é isso. Deixando a vida passar. Deixar a vida passar. Lembra aí Chico Buarque, quando canta que a banda passou. Deixei e tal. Passar, e fica olhando pela janela. A mesma praça. Fica tudo igual, não é? Fica sempre tudo a mesma coisa. E é possível, com esta luz de Cristo, é como uma força que se renova dentro do nosso coração, e que nos dá um ânimo novo para enfrentar desafios, não ficar parado, não precisa ficar brigando, mas construir uma creche, construir uma família, construir uma pequena empresa, construir amizade, construir uma comunidade para rezar junto e ler o Evangelho junto, construir uma coisa que seja bonita, positiva, digna, que ajuda a vida, é uma coisa, é um sinal de grandeza que não devemos perder, não devemos perder. Assim como construir um belo canto, tocando viola, tocando violão e vai inventando lá uma música que outros amigos vão cantando junto e tal, como as melhores sambas saíram dessa maneira. E então eu penso que devemos amar a vida, abraçá-la, mas estar dentro dela, não como gente sentado esperando a banda passar, para animar-se um pouco quando ela passa, mas digamos assim, construir a nossa banda e tocar a nossa vida com beleza. E neste sentido a luz de Cristo é de fundamental importância. Agora, qual é a missa que dá mais gente do município? É domingo? É às quintas? Ou aos sábados? Estou vendo que você está por dentro, Bom, eu celebro quase sempre às 7 da manhã, quando eu não estou em outra atividade, às 7 da manhã, aquela catedral que tem 800 lugares para sentar, está sempre cheio. Lotado. E o que me impressiona é que tem gente de 30 anos, de 40 anos, não é velhinhas e crianças, é gente mesmo... A juventude. Juventude e homem que trabalha, e se vê pelo rosto, pelas mãos, que são pessoas trabalhadoras. No labor do dia a dia, está lá na missa. Está lá na missa. E então, eu acho bonito. Mas também a quinta-feira, naquela adoração, de 5 a 6 da tarde, é a mesma coisa. Igreja lotada. De sábado, acho, não sou capaz de dizer com muita segurança, mas um pouco menos. E olha lá, nós aumentamos o número de missas, aumentou o número de padres, aumentou o número de missas. Não só na catedral, em outras igrejas também e tal. Tem uma igreja agora grande, que é cheia de gente, ali no Inocop, que é Jesus Cristo ressuscitado. Isso lá era uma capelinha de nada. Então, muita gente que de lá vinha para a catedral, mas as pessoas participam. Sim. Eu fico muito alegre porque, eu não sei,
não quero desprezar o seu Sim, trabalho, claro. mas mesmo a maior parte daquilo que passa na televisão, do que se vê na internet, não ajuda muito. Não ajuda. Uma coisa é ser informado e ter acesso à informação e tal. Claro, todos nós frequentamos as redes sociais, participamos e tal, tudo bem. Necessária uma outra nascente de luz, uma outra fonte de sabedoria, um outro ponto onde poder beber uma água fresca que renova a vida, que dê a nossa vida. Então o corpo, o meu vai envelhecendo, sim, sim. mas não o meu coração. Entende como que Entendi. é? Isto é todo mundo que tem esta... Nesse momento tem de 25 a 85 anos assistindo a gente, sentado, acompanhando e vendo o senhor falar. Não é verdade? Com certeza. Olha, muita gente deve lembrar, você também deve lembrar de irmã Natália. Irmã Natália era uma irmãzinha já de idade avançada, aqui em Camaçari, durante muitos anos, tinha arrumado uma creche com situações precárias e tal, mas ela tinha um problema sério na perna, não sei o que era um problema sério que doía a perna dela, mas ela andava para cá e para lá, sempre carregando bolsas de comida para as crianças e tal, que conseguia ganhar na feira ou nas lojas, nas quitandas e tal, sempre alegre. Eu digo, como é que é possível uma pessoa viver assim? É o contrário daquilo que muitas vezes se vê de pessoas que só se queixam, se lamentam, reclamam de tudo e tal. Então, como era possível para ela? Ela ligadíssima a Jesus, a oração, a Eucaristia, a palavra de Deus. E nós, todos, você também pode viver assim. Sim. E então porque... se nós não amamos a vida e não fuçamos para ir achando o caminho certo para poder vivê-la com beleza, com alegria, com gosto, aí perdemos o melhor. Verdade. Perdemos Agora o melhor. Vamos falar um pouco aqui sobre a católica, igreja, a universidade que vem com especialidade de medicina. Vai funcionar onde? E explique aí. Olha, já foi um projeto, nós avançamos muito alguns anos atrás, depois bateu essa crise tremenda, não tinha recursos do lado de cá, não tinha recursos do lado de lá, ninguém queria investir nada, os investidores que poderiam envolver-se também não quiseram entrar, então tudo ficou um pouco parado. Agora que essa crise parece que tem algum sinal que começa a melhorar, ser vencida, e já eu comecei a retomar o contato com os amigos que eu tenho na reitoria da Universidade Católica, com alguém da prefeitura, tenho amizade com o vice-prefeito, com o prefeito também, a gente vai conversando assim, mas sei que aconteceu uma reunião também entre a reitoria e o pessoal da prefeitura diretamente. Então está sendo retomado este projeto para ver se concretiza. Deve vir medicina, direito, em princípio o projeto era medicina, e medicina significa um hospital, não grande, mas com 100 lugares talvez, como uma hospital escola, onde ali seria a ponta de lança da pesquisa em saúde e voltado muito para o trabalhador próprio do polo. Aqui é uma área muito específica, digamos assim, né? E você imagina toda esta área, todo o norte da Bahia, toda ali a Estrada do Coco, em Linha Verde, etc. Lá não tem nada. Quando acontece alguma coisa, lá vai para onde? Tem que ir a Salvador. Pode chegar ali quando tem um núcleo super qualificado, porque é uma escola ligada, um hospital ligado a uma escola, a uma universidade, entendeu? Então, medicina, direito, administração de empresa, porque aqui é cheio de empresas, claro. E também serviço social, que são grandes faculdades para pensar um pouco toda esta realidade de Camaçari e o entorno. E depois tentamos ver
deveria começar, antes de começar a graduação, já poderíamos, estamos tentando ver, de começar com pós-graduação, como requalificação de profissionais, requalificação na área da educação, na área da saúde, na área da engenharia, de produção, porque a Universidade Católica tem a possibilidade de fazer isso, e essa pós-graduação, ela não exige tantas permissões do Ministério. A universidade tem autonomia para deslanchar. Já as outras precisam da autorização e tal, isso complica um pouco, às vezes demora um pouco e tal, mas é isso. É um caminho que não está perdido, e eu espero que vai acontecer. Aqui tinha sido reservado um espaço para a Católica ali no Espaço Alfa, no Bairro Novo. Provavelmente vai ser pensada uma outra situação que favoreça também quem vem. Ali em frente ao Limpec, né? Talvez a quem vem ou pela orla, ou pela parafuso e tal, facilitar o acesso, digamos assim, não ser num lugar muito complicado de chegada, para facilitar o acesso também a quem vem de outros municípios, etc. Eu espero que... Será que aparece até 2019? Até 2019 eu ficaria muito feliz. Eu queria que aparecesse antes de eu de entregar a minha carta ao Papa. Antes de pendurar a chuteira, como diz o povo. Agora eu gostaria que você, o senhor, deixasse aqui uma mensagem para a união das famílias. Nesse nascimento de Jesus Cristo, a gente precisa da paz dentro do lar. Deixe uma mensagem aí. Então, eu realmente queria agradecer este momento. Eu fico muito feliz quando você me convida. Eu encontro um tempo, estamos aqui. Fico muito feliz de estar com você também, que está nos acompanhando agora. E assim, neste final de ano, né, podemos aproveitar. Temos um pouco mais de tempo. Tem algum feriado, tem alguns dias de folga. Muitos trabalhadores conseguem ter alguns dias a mais, se pode descansar, se pode dormir um pouco mais. Tem o 13º, se pode, digamos assim, ter um pouco de alívio na pressão de todos os meses e tal. E então, vamos aproveitar, não para brigar como utilizar o dinheiro, para conviver de uma maneira mais bonita em casa. Então, por exemplo, fazer questão que todo mundo se encontre pelo menos uma vez no domingo para almoçar junto. Ali no domingo, no horário do almoço, ali deveria se marcar uma hora, e naquela hora não tem mais baba, não tem mais internet, não tem mais nada. Todo mundo para poder aproveitar este momento, esse tempo para a unidade da família. E contar o que está fazendo, o que está planejando, como que está pensando sua vida, e a escola, e o namoro, e isto e aquilo, reencontrar uma abertura para poder, e depois ter a possibilidade de agradecer a Deus, a vida. Ninguém dá a vida a si mesmo, recebemos. Pai e mãe, sim, pai e mãe foram os instrumentos importantes, mas apenas os instrumentos de um poder criador que nos trouxe para dentro deste mundo. Agradecer a Deus, agradecer um ao outro, e poder brincar junto, cantar junto, rezar junto. E se pudesse ter, por exemplo, um pequeno presépio em casa, aquele momento para explicar aos mais novos o que aconteceu, e ler, quem sabe, aquela página do Evangelho de Lucas que fala que aconteceu exatamente com estas palavras lá, do nascimento de Jesus, como o Senhor nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele quer. E então, a mensagem que eu queria deixar é exatamente esta: aproveitar este tempo e os estímulos que chegam a nós das festividades, do Santo Natal, etc., e desta presença de Jesus Cristo que entra na nossa vida, para
para dizer, então estamos aqui, então venha para abraçar esta nossa humanidade tão precária, para que possamos viver melhor. E me ajude a ficar de pé, para eu não ficar caindo a cada passo. Me ajude a ter mais paciência com estas outras pessoas, e cada um, com este pedido a Deus dentro do coração, pode abraçar as outras pessoas. E quem sabe aquela oração da paz que se reza na missa, no meio, antes da distribuição da Eucaristia, então todo mundo pode dizer, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-nos, segundo a vossa vontade, a paz e a unidade. E depois, então, poder rezar junto. Muitos sabem de cor esta oração. E poder dizer, meu irmão, a paz esteja contigo. Troca um abraço, reza junto o Pai Nosso. E depois diz, não, caminhamos juntos, podemos nos ajudar. Vale a pena reconquistar esta beleza de convivência. É isto que eu desejo de todo o coração. Porque se devemos vencer tanta violência destruidora, eu acho que se deve começar daí, da família. E não ficar sempre remoendo as coisas que machucaram lá no passado e tal. Tá bom, agora vamos abraçar o dia de hoje e abraçar esta graça. E eu quero retomar o caminho com você, de mãos dadas, de braços dados, como verdadeiros irmãos, como filhos de Deus, reconquistando a certeza de que o Senhor quer nos conduzir a uma terra de abundância, onde corre leite e mel, diziam os antigos, quer dizer, de paz, de verdadeira paz. Deus abençoe você, meu caro irmão, minha caríssima irmã, e Deus toque o seu coração e o coração dos mais novos da sua família, e dos mais velhos também, para que em lugar da correria meio raivosa, possa entrar esta abertura, esta disponibilidade, esta paciência, este acolhimento, a valorização do outro, mesmo quando não é exatamente naquele figurino que eu pretendia. Meu irmão, muita paz para você. Deus te abençoe e te dê esta paz, a ti e a toda a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conversei com o bispo Dom Carlos Petrini, ele que é bispo da nossa catedral, uma chegada de 2018, firme e forte. E vai voltar em 2018 para conversar com a nossa comunidade. Muito obrigado. Com certeza, obrigado. No mais, desejo a todos um final de semana com sorte, saúde e sucesso. E a gente volta na próxima segunda-feira. Até lá!